pode abrir a sua Bíblia para o Salmo 78? Tomás, um pouquinho mais de volume só, por favor. Alô, isso. Eu estou precisando da ajuda hoje. Salmo 78. No domingo passado nós começamos a estudar o Salmo. Era plano de ir até o fim, mas aí era muito extenso, já imaginava que talvez não conseguíssemos. Nós chegamos na metade do Salmo. Se você estava no domingo passado, então você lembra da tônica do Salmo. O ponto de partida era o que nós temos que instruir os nossos filhos. Antes, porém, da gente continuar, sempre eu tenho tentado ajudar você, nos ajudar a gente ficar sintonizado com o que acontece. O que acontece aqui? O que está acontecendo aqui hoje à noite, de novo? Não é somente um momento onde a gente vem, a gente canta, a gente desabafa, a gente extravasa alguma coisa, ou mesmo esquece os problemas lá fora. Esse é um tempo de adoração, né? Um tempo de louvor ao nosso Deus, e das diversas formas. Nós oramos, nós confessamos, nós cantamos, nós meditamos nas letras que nós temos cantado aqui. Estamos nesses dias próximos da Páscoa, de maneira especial. Hoje foi um ensaio, pessoal, para domingo que vem. Eu desafio às 6 horas da manhã cantar aqueles 2 livros ali, né? Lá nas alturas, você vem treinando no caminho, fazendo gargoleiro, né? Fazendo gargarejo lá no meio do quadro da sal, para chegar aqui e você poder cantar bem cedinho aquelas verdades. Faz diferença para a gente bem cedinho, né? Como aquelas mulheres foram para o sepulcro e elas foram agraciadas por aquela verdade. Ele não está aqui, ele ressuscitou. E desde então, já há quase 2000 anos, a igreja do Senhor se reúne em torno dessa verdade da ressurreição do Senhor. Quando você chega aqui, quando nós chegamos aqui, então aqui é um lugar de comunhão. Nós nos encontramos, é um lugar de respostas, é um lugar de ouvirmos a voz do Senhor, a palavra do Pai, e uma palavra que faz diferença. E independentemente do lugar da Escritura que a gente abra, virá a palavra do Senhor. Num momento que é insubstituível, o momento da pregação da palavra do Senhor. Porque a pregação, ela não é uma forma de anunciar a palavra. Ela é a forma de anunciar a palavra da forma que o Senhor planejou. Há outras formas, com outros propósitos. No próximo fim de semana, nós vamos ouvir a mensagem cantada, a mensagem encenada, a mensagem dançada, né? Ela tem um efeito no nosso coração, faz parte da nossa adoração, mas ela não tem o impacto que tem a pregação. Por isso a gente sempre tem a pregação também. Por quê? Porque isto não é uma decisão de homens, isso é a instrução do Senhor, de que a palavra do Senhor tem que ser pregada. E pregação é algo exclusivo do povo do Senhor. Em outros lugares você pode ouvir discursos. Agora, quando eu falo outros lugares, eu não estou falando igreja, estou dizendo em comícios, em empresas, todo lugar alguém pode vir à frente e falar um punhado de coisas, fazer desafios, mas isto não é pregação, porque pregação é algo exclusivo
do corpo do Senhor. Porque Ele que instruiu como fazer, tem o imprimatur dele mesmo, do Espírito Santo de Deus, e é uma comunicação sobrenatural, porque o Espírito dirige quem fala e dirige quem recebe, e somente o Espírito de Deus consegue fazer essas duas coisas, de maneira que a palavra saia do púlpito e ela venha de encontro com o que você precisa, de maneira eficiente e eficaz. Ninguém consegue simular isso. Ninguém consegue atingir esse propósito se não for dessa forma. Porque os elementos da pregação são elementos que o Senhor separou. O conteúdo daquilo que é dito, por ser da Escritura, por ser da palavra, não sobre a palavra, mas ser da palavra, a exposição bíblica. Então ela vem do Senhor para você, como uma grande e tremenda prova de amor. Porque ninguém, além dele, sabe como cada um de vocês chegou aqui junto. Nem você mesmo sabe. Você tem uma noção, mas não sabe como você chegou aqui. Do jeito que ele sabe. E então, ele se manifesta na sua palavra. Porque ele ama você. A pregação não é genérica, ela é pessoal. Ela é pessoal. E ela vai para você. Então, eu queria que cada vez que você viesse aqui, ou você tenha vindo aqui, que você tenha essas coisas no seu coração. Porque não existe nada neste mundo que possa se comparar com esse tipo de comunicação que existe no meio do povo de Deus. Nós não estamos falando de nenhum outro, a não ser do próprio Deus, Criador e sustentador de todo o universo, que ao mesmo tempo que Ele sustenta todas as coisas, tão grande quanto esse universo, nesse devido instante, agora, Ele sabe o que está no seu coração, e Ele tem algo para você. Ele tem uma palavra para você. Ele tem uma solução para você, uma resposta para você, ou seja, uma exortação para você, uma confrontação para você. Ele tem essa pessoal. E não existe maior prova de amor do que isso. Porque você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, amanhã, mas Ele sabe. Você pode ser surpreendido. Hoje de manhã na escola dominical, eu mencionei que foi uma semana agitada, foi uma semana intensa aqui. Tantas coisas aconteceram nessa área da saúde, coisas de surpresa, em questão de alguns poucos segundos, uma mudança radical. Mas não para o Senhor, não para o nosso Deus, que continua soberano, sentado no seu trono, controla todas as coisas. E Ele então cuida de você, Ele cuida de mim, Ele nos provê da sua palavra. Isto é uma das coisas que você precisa passar para o seu filho. Isto é algo precioso. Você está entendendo que é singular e que o seu filho não vai encontrar isso em lugar nenhum? Em toda a vida dele, em toda a carreira dele, ele nunca vai encontrar algo parecido, semelhante a isso, do que na igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando a igreja do Senhor faz aquilo pelo qual ela foi criada, desenhada e estabelecida para fazer, isso faz diferença.
Eu louvo a Deus porque você está aqui. E a grande maioria de vocês sabe por que está aqui. Desse aspecto. Porque você tem experimentado disso. Outros lá fora não entendem por que você veio aqui. Então eu quero de novo, hoje à noite, celebrar o Senhor, agradecer ao Senhor por você estar aqui. Porque nem os meus colegas entendem por que você está aqui. Eles são curiosos, eles ficam surpresos. Me perguntam até hoje se vocês estão vindo aqui, porque é longe, porque é distante, porque é na periferia. Se está dando certo a experiência, que nunca foi uma experiência. Eles perguntam para mim. Quando a gente estava indo, eu lembro para pouco, já perdi de novo. Hoje dá um vinho ali. Quando a gente estava indo na sua casa lá, né? Então, recentemente, inclusive, eu passei por lá, porque a gente foi no sítio para lá ainda, no tio, né? Dos Marquinhos. E aí a dona Eliana, sabe que é a dona Eliana? Dona Lia, ela falou assim, ela me chama de amor. Bom, eu não posso falar, ela me chama de pastor também. Mas às vezes ela fala pastor. Ela diz assim, amor, esse pessoal, referente a vocês, né? Lá, Santana, ama muito a igreja. Porque eles saem de lá, pessoal, lá do pé da serra, lá quase em Minas, Jacaína em Minas. E atravessam a cidade todinha para chegar aqui. Também você, quando sai de tão perto, vem para cá, né? Nós estamos hoje aqui, né? Então essa é a sensação, né? Eles amam muito a igreja. Por quê? Porque tem um punhado de igreja lá perto. Mas eles vêm aqui. Mas por que você vem aqui? Você vem aqui porque você sabe que aqui você vai escutar a palavra do Senhor. Amém. E não é uma palavra qualquer, é a palavra do Senhor. Não é minha palavra, é do Senhor. E a palavra do Senhor que faz toda a diferença, que traz esperança, que traz respostas. Você sabe, quando você está lá, na dúvida, o que vai ter lá hoje? Você tem dúvida? Não, vai ter o quê? A palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Você não fica em dúvida, o que vai ter lá hoje? Né? Que você desse até hoje. Talvez eu estou nivelando você por mim, porque eu gosto das coisas certas. Se eu quero comer uma certa comida, e eu sei que é naquele lugar, eu vou naquele mesmo lugar, 30 anos. Eu não vou em outro lugar, para aquela comida. Entendeu? Por quê? Porque eu penso, eu vou sair daqui para ir no lugar lá. Alguém fala, vai em tal lugar que tem lá, tal. Eu falo, mas e vai que eu vou lá, não é igual? Eu vou perder o tempo, eu vou perder uma oportunidade. Então o que eu faço? Eu vou naquele lugar que eu sei que tem aquela comida que eu gosto. Eu vou lá. Assim é a palavra do Senhor. O lugar que tem a comida, que você sabe que vai ter a comida. Então eu quero agradecer ao Senhor hoje. O meu coração é de louvor, de gratidão, porque você está aqui junto. Então vai ser diferente hoje. O Senhor vai falar ao seu coração hoje. Amém. E Ele vai levar você a tomar uma posição e tomar uma decisão hoje de noite, novamente. Ensine os seus filhos a valorizarem isto aqui. O Salmo começou assim. E a semana passada o desafio era: como você pode ensinar o seu filho algo que não é verdade para você? Então tem que ser verdade para você, para que então você tenha autoridade para ensinar o seu filho. Porque senão, o que acontecer com o seu filho será a ação direta do Senhor. Pode ser a misericórdia dele, ou pode ser a permissão dele, mas não será porque você obedeceu a palavra em passar para o seu filho.
Alguns de vocês não tiveram oportunidade de fazer isso. Alguns de vocês não tiveram a oportunidade de serem ministrados pelos seus pais. Então aqui está um desafio para você. Porém, não é momento para você que já não tem mais filhos pequenos para instruir, ou você que é solteiro, de desligar o botãozinho, de falar: hoje eu vou trazer comigo, né? Porque hoje a mensagem é para aqueles que têm criança pequena. Tá? Eu disse para você semana passada: se você tem filhos pequenos, ainda há tempo para você. Se você tem filhos grandes, dá tempo de você reconhecer o que você não fez, se arrepender e poder ter a oportunidade de recomeçar, mesmo que eles são grandes. Mesmo que eles são grandes. Eu me lembro conversando com o Osman, né? Quando o Osman se converteu, os 2 filhos dele já eram grandes. Então ele chamou os filhos dele e falou o seguinte: eu quero que vocês conheçam aquilo que eu tenho hoje. Depois vocês vão tomar a sua decisão. Mas eu quero que vocês vejam, participem. Depois vocês vão tomar a sua decisão. Entendeu? Então nunca é tarde para que você recupere o que você perdeu. Porque essa é uma das marcas do nosso Deus. Nunca o caso perdido. Olha uma vez. Não há esperança para você. Nunca você pode dizer: não dá mais. O Salmo 78 é um salmo histórico. Então é outra introdução hoje para você. Eu vou caminhar até metade, como eu fui a semana passada, e depois nós vamos continuar a outra metade aqui. Ele é um salmo histórico. Ele conta a história do povo de Israel, com alguns detalhes. E no próprio salmo vem a advertência de que este cântico deveria ser cantado para os filhos. Na semana passada eu levei vocês a Deuteronômio para mostrar o que era por que Israel fazia isso. Então o salmo histórico, esse salmo, ele também serve para a gente poder atestar a veracidade da escritura, a inerrância da palavra. Ele conta fatos verdadeiros que aconteceram de verdade da ação do Senhor. E por ser um salmo histórico, ele trata de uma coisa muito importante na vida do crente, dentro do processo de Deus, que é o passado. A importância do passado. O passado traz as chaves para situações presentes. Não há futuro sem tratar passado. Agora, aqui uma palavra para você. Se você já tem vindo ao aconselhamento alguma vez, se você já tem experimentado esse processo do Senhor, você já ouviu isso. E se você está aqui hoje, e de certa forma você tem sofrido, você tem alguma situação presente que tem lhe causado tristeza, pesar, dificuldades, dores, o que seja. E você tem tentado de inúmeras formas, inúmeras maneiras lidar com isso, superar isso, vencer isso. E você tem sentido, você tem percebido que é sem sucesso. Você não tem conseguido fazer isso. E a coisa parece que está afundando, está cada vez pior. Provavelmente você tem querido tratar o seu presente sem tratar o passado. Não há futuro bem sucedido sem lidar com o passado. Então o passado ele é muito importante, porque o passado traz lições para nós de todo tipo. Você pode estar aqui hoje à noite e você pode ser uma vítima do passado, porque a solução para o seu problema está no passado. Em que sentido? Então, pastor, é aquele negócio de falar que hipnotiza e leva você lá para o passado. Não. Eu já ouvi falar esse negócio do passado, é legal, diz que vai lá no ventre da mãe, né? Não, eu não estou dizendo isso aqui. Você não precisa ir tão longe, no ventre da sua mãe.
A esperança para você é mais para cá um pouco, mais para perto, do que lá no vento, né? Como se você pudesse retornar. Você entende por que é hipnose? Porque como você não pode voltar lá de verdade, alguém simula isso aqui. Então ele hipocotiza você. E ao você ficar nesse estado, ele te leva como se fosse lá. E você passa por toda aquela gestação de novo. Aqueles 9 meses, ele tira os traumas que você teve lá. Entendeu? E aí quando você volta da hipnose, você está novo. Não é isso. Isso é charlatanismo. Isso é demonismo. Isso pode for o que for. Mas não é isso aqui. Pastor Steve Myers recentemente lançou um livro que já foi falado aqui, tem na biblioteca e você pode adquirir. Pondo o passado no devido lugar. Olha que importante. Pondo o passado no devido lugar. O passado é poderoso. E Israel está sendo lembrado aqui no maior salmo histórico de toda a coletânea. De toda a coletânea. Com detalhes. Porque se o povo não podia entender o que estava acontecendo com a nação nesse momento aqui, quando foi escrito o salmo, ou qualquer. Hoje, se Israel fosse cantar isso aqui, se alguém descobrisse, como aconteceu nos dias de Esdras lá, descobrisse um pedaço de um pergaminho lá da escritura, e o camarada pegasse o Salmo 78, e ele começasse a ler esse salmo aqui, ele encontraria todas as respostas que Israel precisa para justificar e explicar o que ele vive hoje. Lá em Israel. Vai entender? Só te ler isso aqui. E eles descobririam que o lugar que eles estão hoje é resultado de terem esquecido o Senhor, sido rebeldes contra o Senhor e abandonado o Senhor. Quando você pensa em termos de passado, então tem 2 tipos de passado. O passado em que você tem agido e você tem pecado contra o Senhor e você não tratou o seu pecado, e o pecado cometido no passado, ele traz efeitos para hoje. O tempo, diz o ditado, né, que o tempo apaga muita coisa. Bom, isso não é verdade. O tempo apaga muita coisa. O tempo não apaga todas as coisas. E eu digo para você, o tempo não apaga o pecado. O pecado só é apagado quando aplicado o expediente que o Senhor orientou de arrependimento e abandono. Então, o pecado é tratado. A outra parte do pecado, a outra parte do passado, é quando pessoas pecaram contra você no passado. E aquilo que pessoas pecaram contra você no passado traz efeitos até hoje. Você não sabe como lidar com isso hoje, porque alguém pecou contra você no passado. Basicamente são esses 2. No livro do pastor Steve Myers, ele subdivide cada um deles em 2, que é como você reagiu a isso. Então, se você pecou no passado, você pode ter agido biblicamente ou pecaminosamente, em termos de não tratar o pecado. Se você agiu biblicamente, o pecado não está hoje, ele não vem para cá. Se você agiu pecaminosamente ou você não tratou o pecado, ele tem efeito hoje. Quando alguém pecou contra você, é a mesma coisa. Você reagiu contra aquela pessoa que pecou contra você. Se você reagiu pecaminosamente, então aquele passado, mesmo que alguém pecou contra você, traz pendências para hoje, não porque ele pecou contra você, mas porque você agiu pecaminosamente, você reagiu pecaminosamente com o pecado dele. Você está comigo? Vocês estão comigo? Alguém pecou contra você. Então, você reagiu pecaminosamente. Os efeitos hoje é de como você reagiu pecaminosamente e não porque pecaram contra você.
Se pecaram contra você e você agiu biblicamente, isso não traz efeito para você. Ruim. Foi tratado no lugar. Por isso, o passado é muito importante. Precisamos aprender com o passado. Você precisa aprender com o passado. Esse é um salmo histórico ao mesmo tempo que é um salmo didático, porque ele traz instrução. E aqui o desafio para o pai é instruir o seu filho, contando para eles os feitos do Senhor, o caráter do Senhor e a atitude do povo de rebeldia para com o Senhor, ou de arrependimento para com o Senhor. E portanto precisamos ensinar os nossos filhos com respeito ao passado. Se não aprendemos com o passado de Israel, nós vamos cometer os mesmos pecados que Israel. A nova geração precisava conhecer o Senhor. O seu filho precisa conhecer o Senhor, porque aquilo que é a sua experiência para com o Senhor não vale para ele. Você está escutando? Isso é importante. E principalmente você que tem filho pequeno, trazer o seu filho para a igreja não é o seu papel. Não é todo o seu papel. Alguns de vocês que têm filhos desviados hoje não entendem porque são desviados, porque você não consegue equacionar isso. Eu levava para a igreja quando era pequeno, eu arrastava para a igreja, e não sei por que eles não querem mais. Porque você achava que tudo que cabia a você era trazê-los para cá. Então você era só o chofé. Você era o pirueiro, a pirueira que trazia o seu filho para a igreja. Chegou aqui, você se livra deles. Você até olha para as pessoas quando ficam como alguém que cuida deles, você larga eles. Eu tive uma conversa recente com o Marquinhos da Líbia, né, sobre isso aqui. E eu vou aproveitar aqui para dar um parênteses aqui, um recadinho para você. Irmãos, irmãs, que têm filhos no berçário e maternal. Estão aqui? Vocês estão aqui? Pode identificar. É para você. Isso. Ligue sua mão assim. Berçário maternal da Igreja Batista Maranata não é um lugar para você desaguar o seu filho, para você ficar tranquilo na escola dominical para escutar a palavra do Senhor. Compreendeu? O berçário maternal são lugares de ministração, tanto quanto este lugar aqui. Então, olhem por isso, porque nós precisamos de obreiros lá, treinados para isso, para receber aquelas crianças, e desde quando as recebem da porta, até a hora que entregam na porta, aquela criança é ministrada, mesmo que é um bebê. Entendeu? Então não é algo assim que a ideia, pai, mãe, não é porque você não consegue assistir a escola dominical com o seu filho no colo, vai atrapalhar você. Não é essa a ideia. Não é essa a ideia. Pode ser que outro lugar para seja assim, aqui não. É porque a gente entende que a criança é ministrada, ela precisa de receber instrução, o jeito de pegar, o jeito de falar com ela, e o cântico, a música, tudo aquilo ali está fazendo um efeito no coração dela, enquanto está sendo ministrado aqui. Por quê? Porque é importante passar para os nossos filhos isso aqui. Nós não vamos ler, que o tempo não permite, Romanos 15:4 e 1 Coríntios 10:6, ele nos mostra que tudo isso que aconteceu no Velho Testamento é para exemplo nosso. É para exemplo nosso. Eu vou ler o Salmo. Nós fomos até metade, nós fomos até o 5. Um chamado para receber instrução de 1 a 4. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Isso aqui é uma
uma convocação, é um chamado para receber instrução e passar para os nossos filhos isso aqui. Por que instruir os seus filhos? Eu disse semana passada que não basta contar historinha lá em casa para eles. Contar historinha faz parte. Mas quando você conta a história para eles, ele conhece o Deus da Bíblia, o Deus que agiu lá atrás. E alguns deles crescem no coração, que Deus foi muito atuante lá atrás, lá fora. Hoje ele não é atuante mais. Por quê? Porque ele não vê na sua vida a atuação do Senhor. A partir do versículo 5 até o 8, a divina comissão e propósito para essa instrução. Ele estabeleceu o testemunho de Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitisse a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem por sua vez os referentes a seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança. Aí fica aquela parte, né? Em quem você confia? Essa era a lição de hoje de manhã, nós vamos falar. Isaías. Em quem você confia? Israel confiava no Egito. Israel confiava na Etiópia. E o Senhor disse para eles: eu vou disciplinar o Egito, eu vou disciplinar a Etiópia, a vossa esperança e a vossa glória. E mais? Em que nós confiamos? Então o propósito da instrução é para transmitir para os nossos filhos que nós confiamos no Senhor. E não se esquecem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Agora aqui uma parte, pessoal, eu já passei aqui semana passada, mas olha só. Uma característica essencial do pai, também da mãe, mas sobretudo do pai, sabe o que é? Coragem. Você não pode ser crente se você não for corajoso. Você não pode ser líder se você não for corajoso. E você não pode ser pai se você não for corajoso. Ou, como o pai é uma questão genética, é simplesmente você gerar um filho para ser pai, você não conseguirá ser pai efetivamente. Você será um progenitor. Pai você será se você tiver coragem. Porque olha o que está escrito aqui no versículo 8. O pai está instruindo o seu filho, e ele está falando sobre os feitos de Deus, por em Deus a confiança, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde. Coragem para você admitir os seus filhos. Dizer para o seu filho: sabe por que eu sofri? Porque eu fui rebelde assim. Porque eu fui obstinado. Por quê? Porque na verdade, o que a maior parte dos pais fazem é dar uma contornada, entendeu? O filho vê o caos. Você sabia? O seu filho vê o caos. Você quer correr com você? Porque você não acredita. Você acha que ele não enxerga. Você acha que ele é cego, surdo. Ela é cega e surda. E aí então você quer explicar o inexplicável. Essa é a história de Pedro. As mulheres do retiro vão lembrar, né? Naquela noite, quando Pedro negou Jesus, alguém chegou para ele e disse assim: você é Deus, porque você é nordestino. E o Pedro disse assim: sou não. Ele negócio de sou não. Ou seja, ele queria negar o inegável. Agora a coragem é quando o pai diz para o seu filho: o seu filho não precisa passar na sua cara, o seu filho não precisa reagir, o seu filho não precisa pecar contra você, porque o filho, quando desrespeita o pai, ele está pecando contra o pai. Então, pai, não espere seu filho pecar contra você. Diga para ele: meu filho, não faça como eu fiz. Eu espero que você diz: não faça como eu fiz.
E não porque eu estou fazendo, porque eu fui obstinado e rebelde. Eu fui de coração inconstante. Eu não fui fiel ao Senhor. Por isso, eu me quebrei todo. Mas eu tenho retomado isso. Eu estou empenhado nesse negócio aqui. Esse é o maior testemunho que você pode dar para o seu filho. Você está escutando? Não adianta você querer explicar para ele, porque ele não vai entender. Porque ele não tem resposta. Porque não tem explicação. Então, uma advertência aqui contra os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram dar a sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhe mostraram. Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoan. Aqui, os teólogos não sabem exatamente a que tempo se refere. Quando você vê o Velho Testamento, você não consegue encontrar um momento de Israel na história que isso aqui aconteceu. Bom, primeiro, está aqui porque aconteceu. Nós temos uma pista disso, eu falei para vocês na semana passada em Isaías, quando Efraim, que as nações do norte são chamadas de Efraim, e era se juntaram com a Síria para poder invadir as tribos do sul. Eles estavam negando o Senhor, negando o seu passado, e certamente o Senhor não ia permitir isso aqui. Nós vimos semana passada ainda, versículos 12 a 20. Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoan, dividiu o mar e fê-lo seguir, aprumou as águas como num dique, guiou de dia como uma nuvem, e durante a noite como um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas, lhes deu a beber abundantemente como de abismos, da pedra fez brotar torrentes, fez mandar água como rios, mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele. Se rebelaram no deserto contra o Altíssimo, tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar um Deus no deserto? Com efeito, feriu-lhe a rocha, e dela mandaram águas, transportaram caudais. Pode lhe dar-nos pão também, ou fornecer carne para o seu povo? Aqui é uma lição preciosa para nós, que a despeito da nossa rebelião e incredulidade, o Senhor redime, o Senhor é fiel, o Senhor é. Mas aqui é um lugar de maior conforto para todos nós, irmãos. Por isso a gente tem um conforto no coração quando ele diz que é o Deus de Jacó. Não é? Agora, ensinar os nossos filhos não significa passar para eles uma visão que somos super alguma coisa, super pais. É mostrar para eles que nós somos sensíveis ao Senhor. E aquilo que está narrado aqui é a nossa vida. Porque o Senhor age, o Senhor se manifesta, o Senhor faz, a gente se posiciona, mas não demora muito, a gente resvala o pé de novo. Não é assim? Mas se você está vivendo isso, se tem sido isso a sua realidade, não fique desanimado. Porque essa é uma verdade do povo de Israel. E eles cantavam isso aqui, para lembrar que Deus agia. Deus era fiel todo o tempo. Israel se posicionava, mas não demorava muito tempo. Israel só tratava do Senhor. Agora aqui tem um segredinho. A gente vai terminar isso lá no finalzinho, quando a gente falar no capítulo, na última parte do cântico aqui. Entendeu? Isto aqui torna diferente o nosso relacionamento com o Senhor. Porque o nosso relacionamento com o Senhor, ele não está baseado e nem depende da nossa fidelidade. Isso é o divisor de água desses dias. Isso é o que nos identifica. Que quando o Senhor faz a obra em alguém,
O Senhor faz a obra em alguém. E quem não desiste, e quem nos sustenta é Ele. Essa é prova de filiação. Não importa quantas vezes você vai cair, meu irmão. Se você pertence ao Senhor, você vai ficar seguro pela mão dele. Por isso aquele hino é errado. Segura na mão de Deus e vai. Porque quem segura na mão de Deus não vai. Porque a hora que o bicho pega, você solta. Ainda bem que na Escritura diz que Ele segura na mão. Ele me segura. Eu posso desistir, mas Ele não desiste. E quer exemplo maior que Israel? Você já ficou com raiva quando você leu aquele texto? Então, antes que você fique com raiva de Israel, olha no espelho. Né? Porque a gente é igual que nem. Você viu aqui? Ele abriu o mar vermelho. Aqueles dois paredões assim, ó. Você nunca viu um prumo que nem aquele. Viu? Você pode caprichar, filho, mas que nem aquele não fica. Ó. Prumo nos dois lados. E o povo passou em seco ali. Depois ele mata todo o exército de Faraó lá. Aí você fala assim: agora aquele povo vai murmurar no outro dia. Não é assim? E desafia o Senhor. Será que o Senhor tem capacidade para dar comida para nós? Tá bom, comida o Senhor saiu bem. E água? O Senhor dá água para nós? Ó, agora a prova de fogo, hein? Água o Senhor deu, comida o Senhor deu. Agora carne o Senhor não vai dar não. Pessoal, antes que você também julgue o povo, vamos pensar que ele não está falando da alimentação maranata. Que uns 40, 50 quilos de carne dá para saciar cada um pelo menos um bifinho aqui, né? No café da pátria, dá para sair todo mundo caprichado aqui, né? 2 milhões de pessoas. Calcula quantos frangos precisa matar para dar um pedaço para cada um. E ele diz assim: não, carne não. Será que o Senhor não pode fazer? Mas sabe o que eu estou dizendo aqui? Você está achando que é engraçado, né? Mas é que talvez alguns de vocês aqui estão assim. O pastor está pregando aí, eu estou até entendendo o que ele está falando, sabe? Mas o meu caso é diferente. Para mim não tem mais solução. Você acha que água tudo bem, comida tudo bem, mas carne não vai dar. É demais. Esse não é assim com o nosso Deus. Vai para o detalhe. Aqui não é você que escolhe o Senhor. É o Senhor que escolheu você. Então, se Ele tem um plano na sua vida, Ele escolheu você. Esse aqui é sem volta, sem volta. Isso faz diferença. Porque nós somos tão ruins que a gente desiste de Deus. Olha só, acredita. Hoje não é hora de confessar, agora não é hora de confessar, tá bom? Mas fala aqui para mim, você já passou por essa fase? E você falou: eu não quero mais ver. Jeremias passou por isso. Mas Jeremias, gente boa. Mandaram prender Jeremias, davam um calabouço, pintaram com o camarada. O camarada pregava a palavra de Deus e só complicar, só complicar. Aí tem uma ideia. A ideia: não vou falar mais. Eu falo da cultura, eu não vou falar mais. Tomei uma decisão: não vou falar mais. E ele diz lá no capítulo 20: quando pensei, já não falarei mais. E aquilo começou a queimar dentro de Deus e falou: não tem jeito, depois eu falo de novo. Entendeu? Essa é a marca de quem pertence ao Senhor.
Versículo 21 a 33, onde nós paramos semana passada. Ouvindo isso, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó. Também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Não obstante, ordenou as alturas, abriu as portas do céu, fez chover maná sobre eles para alimentá-los, lhes deu cereal do céu, comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar, fez soprar do céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira e voláteis como areia dos mares. Fez-los cair no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. O texto diz que era cerca de 90 centímetros de altura. As codornizes voavam nessa altura. E alguns dizem que quando elas caíram no chão, elas formaram um tanto de 90 centímetros de altura de carne para todos se fartarem. Versículo 29, então comer e se fartar a valer, pois lhes fez o que desejavam. O Senhor disse para eles o quê? Você lembra do texto? Eles não vão, falou para Moisés, porque Moisés falou, o Senhor vai dar carne para eles, né? Onde vai arrumar carne para tanta gente? O Senhor disse, eu não vou dar carne um dia, eu vou dar carne o mês inteiro. Mas não deu nem tempo de comer a primeira refeição. Olha o texto aqui. Porém não reprimiram o apetite. Tinham ainda na boca o alimento, quando se levou contra a ira de Deus. E entre os seus mais robustos semeou a morte, e prostrou os jovens de Israel. Sem embargo disso, continuaram a pecar, e não creram nas suas maravilhas. Por isso, ele fez que os seus dias se dissipassem num sopro, e os seus anos em súbito terror. Agora eu tenho que dar uma notícia ruim para vocês. Ao mesmo tempo que o Senhor é misericordioso por nós, conosco, porque Ele sabe da nossa limitação, e que porque a gente tem dificuldade de manter a fidelidade com Ele, mas como é Ele que sustenta a rebeldia que se estende e perpetua, é uma prova que não pertence ao Senhor. Por quê? Porque aquilo que Ele está dizendo é que à medida que Ele se manifestava, Ele fazia essa maravilha, se o povo não cria. Isso aconteceu 2 anos até que eles chegaram em Cades Barnea. E quando chegaram em Cades Barnea, eles tentaram o Senhor e não entraram na terra, toda aquela geração morreu no deserto. Agora, o que isso significa? De que a maior parte daquele pessoal que saiu do Egito, na verdade não era eleito do Senhor. Eles morreram no deserto. Aqui é só uma parte para você, né? Nem todos que morreram no deserto eram perdidos, mas a maior parte deles não entraram na terra. Naqueles dias não entraram na terra, a maior parte deles era sinônimo de não pertencer ao Senhor. Algumas exceções nós temos, porque eram visíveis. No caso de Acã, por exemplo. Acã foi morto, ele foi disciplinado, mas Acã era filho do Senhor. E o que aconteceu com ele foi um pecado para a morte. Já foi nos dias de Josué. Pecado para a morte. E João fala sobre isso, eu já ensinei para alguém sobre esse assunto. Então cuidado, pessoal, a rebeldia que perpetua essa dureza de serviço que perpetua, ela não é um sinal, não é a marca do crente. Então eu estou mostrando para vocês os dois lados, né? Então, o crente não é aquele que acerta sempre, ou que aprendeu, ouviu, aprendeu e nunca mais peca. Não é isso, mas também não é aquele que vive rebeldia constante. São os dois espíritos. A disciplina é marca de edificação. A restauração é marca da paternidade do Senhor. Compreendeu? A disciplina deve levar para casa mais cedo. Faz parte do processo. Então, seguindo aqui para frente, então. Aí nós começamos no versículo 34. O arrependimento de Israel e a compaixão de Deus, versículo 34. Quando os fazia morrer, então o buscavam. Arrependidos, procuravam a Deus.
Lembraram-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo o seu redentor. Lisonjeavam-no, porém, de boca, e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade, não destrói, antes muitas vezes desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Aqui é um ponto crucial do Salmo. Esse é um grande alerta para nós, porque esse arrependimento de Israel aqui não era um arrependimento verdadeiro. Agora você está escutando que eles cantavam isso aqui? Estava só para ser cantado. A gente hoje se preocupa tanto com a letra, né, no sentido de o pessoal compor em letras aqui. O Senhor mandou compor, mandou cantar. E eles cantaram isso aqui, que eles eram fiéis durante o serviço. Por isso que eu gosto daquele hino, né? Também lembra que tem lá? Eu perdido, pecador, longe do meu. Você conta com a verdade. Um dos cânticos do passado que eu gosto é: perdoados são todos os meus pecados. Então a gente tem que cantar essas coisas, porque hoje o pessoal canta a vitória, mas não canta a derrota. Já viu o testemunho? Quando a pessoa vem testemunhar aqui na frente, normalmente é vitória. Agora a coragem de chegar e falar: irmão, eu vim botar uma derrota nessa semana. Essa semana o bicho pegou. Já pensou? Mas será que não edifica? Quando você compartilha com alguém, que você vê não vai edificar seu filho, talvez, quando você disser para ele que você não deu ouvidos ao Senhor e por isso a coisa complicou, para que ele não caia na mesma coisa? É bem sintomático, olha só. Quando os fazia morrer, então buscavam. Aqui é o tipo dos juízes, né? Vinha a nação, o pai de Israel ficava escravo daquele povo, sofria, clamava o Senhor vinha e libertava o povo. Quando os fazia morrer, então buscavam, arrependidos, procuravam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo, seu Redentor, lisonjeavam-no, porém, de boca, e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem se confiava em sua boca. Nós somos assim, é que eu me vejo aqui. Eu me vejo aqui todo o tempo. Quando o bicho pega, a gente corre para o Senhor, promete um monte de coisa para o Senhor. E o Senhor é misericordioso. Ele suspende aquilo que estava para acontecer, para complicar. Então é só a gente perceber que deu aquela aliviada, não vai acontecer mais. O que a gente faz? O que eu faço? Tudo. Sabe o que não me consola? O versículo 38. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa por lá. Será que você vai encontrar em algum lugar, algum dia, um relacionamento semelhante a esse? O relacionamento entre nós, humanos, é um relacionamento em que você acredita até que aquilo acontece de novo, não é?
E depois você perdoa, até que acontece de novo. E você perdeu. Agora sabe o que está acontecendo aqui? O Senhor já sabe que a gente vai voltar a fazer aquilo. Ele já sabe. Ele não vai esperar acontecer para poder ficar claro o que aconteceu. Então, quando está escrito aqui, Ele é misericordioso. Esse é um dos maiores atributos que o nosso Deus tem. É a sua atitude para com o miserável. Porque o que nós somos miseráveis. A gente promete, Ele ouve e sabe o que Ele vai fazer. E ainda assim, não existe milagre. Ainda assim, nós queremos desistir do Senhor. Você pode acreditar num crente que se desvia? Olha só. Que não vai mais na igreja, que não lê mais a Bíblia. Completamente revoltado contra o Senhor. Quando Deus, que é o santo, que é o que não pode ser manchado pelo pecado, nunca tem essa atitude para conosco, de nos abandonar desse jeito. Não é verdade que nosso coração. A rebelião de Israel e o julgamento, aí a rebelião de Israel para com o julgamento, e aí a misericórdia do Senhor de novo, versículos 40 e diante. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão provocada? Tornaram a tentar a Deus, agravaram o Santo de Israel, não se lembraram do poder dele, nem do dia em que resgatou do adversário, de como no Egito operou ele os seus sinais, os escondidos no campo de Zoan, converteu em sangue os rios deles, para que nas suas correntes não bebessem, enviou contra eles enxames de moços que os devorassem e rãs que os destruíssem, entregou as larvas às suas colheitas, aos gafanhotos o fruto do seu trabalho, com chuvas de pedras destruiu as vinhas e os seus sicômoros com geada, entregou a Sarai no gado deles e aos raios dos seus rebanhos, lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males, deu livre curso a sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência, feriu todos os primogênitos do Egito, as primícias da habilidade das tendas de campo, fez sair o seu povo como ovelhas, os guiou pelo deserto como rebanho, dirigiu com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu e os seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até o monte que a sua destra adquiriu, da presença deles com suas nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ele vai fazer o retrospecto aqui do que aconteceu no Egito nas pragas. Israel viu tudo aquilo. E ele mostra então o que ele fez com os egípcios e como ele conduziu a nação. Aqui é um contraste. A ação dele com os egípcios e para com seu povo, conduzi-os como um rebanho para fora. O pastor que cuida do rebanho, a misericórdia do Senhor. Aqui, a gente não consegue medir, irmãos. Todo dia, essa semana, a gente falou de uma semana bem agitada aqui, não só para algumas coisas a gente deve sabendo, né? Talvez. Mas pense nisso. Aqui, ele está dizendo que o Senhor repreendeu os egípcios, trouxe pragas sobre eles, tirou o seu povo, conduziu-os pelo deserto como ovelhas. A gente não tem nem noção do que o Senhor faz todo dia para nos manter onde estamos e nos conduzir como ovelhas nesse processo. Então, de vez em quando, Ele nos permite ver alguma coisa. A gente não suportaria
se nós soubéssemos de todos os detalhes do que Ele faz todo dia para nos manter vivos como nós estamos. Você está entendendo o meu pensamento aqui, o meu raciocínio? Se você pensa